Na ponta sul da América do Sul, onde a terra parece se dissolver em meio ao vento, a água e a fria luz do sul, começa a Patagônia. É um território imenso que se estende pelo Chile e pela Argentina. Uma geografia indomada onde montanhas, estepes, geleiras e o mar coexistem numa escala quase impossível de compreender. Aqui, a presença humana parece mínima, como se a paisagem ainda conservasse intacta a força de um mundo anterior ao nosso. A oeste, fiordes, gelo e tempestades formam um labirinto selvagem. A leste, planícies abertas e penhascos se perdem em um horizonte infinito. A Patagônia não é facilmente domada. Em seus silêncios, sua vastidão e sua aspereza, a natureza impõe suas próprias regras. Tudo nesta região transmite uma sensação de fronteira, da última fronteira, de um lugar remoto onde o continente se inclina lentamente em direção ao fim do mundo. E é a partir dessa vasta paisagem solitária e primitiva que embarcamos em uma jornada para descobrir uma das últimas grandes áreas selvagens do planeta. Na ponta mais meridional da Argentina, onde as montanhas descem abruptamente em direção ao Canal de Beagle, fica Ushuaia, uma cidade que nasceu bem na extremidade do continente. Rodeada por picos nevados, florestas austrais e águas geladas que se abrem em direção à Antártida, sua paisagem transmite a sensação de estar verdadeiramente no fim do mundo. Durante séculos, essas costas foram habitadas pelo povo Yaghan, navegadores experientes que sobreviveram em um clima onde o vento e o frio dominavam cada estação. Para eles, esse território não era uma fronteira inóspita, mas um lar entrelaçado pelo mar, pela floresta e pelo fogo que ardia em suas canoas. No final do século XIX, chegaram os primeiros missionários anglicanos, fundando um pequeno povoado entre montanhas e silêncio. Pouco tempo depois, o governo argentino transformou aquele enclave remoto em uma colônia penal, uma das mais isoladas do planeta. A lógica era simples: quem fosse enviado para cá estaria longe demais para escapar. De certa forma, a própria paisagem funcionava como uma prisão. Os longos invernos, a densa floresta e as distâncias infinitas ergueram muros invisíveis ao redor da cidade. No entanto, foram os próprios prisioneiros que começaram a construir o futuro de Ushuaia. Eles cortavam madeira nas florestas da Fuedian, erguiam edifícios, assentavam trilhos e construíam a pequena ferrovia que ainda hoje atravessa o vale. Com o tempo, aquele local de punição transformou-se lentamente em uma comunidade vibrante de frente para o mar ao sul. A antiga prisão foi transformada em museu, preservando a memória daqueles anos difíceis nos confins da América do Sul. No porto, barcos de pesca e embarcações científicas
substituíram os antigos navios de abastecimento. Hoje, Ushuaia também é a porta de entrada para a Antártida, o ponto de partida de muitas expedições ao continente branco. Mas mesmo com turistas e navios de cruzeiro, a cidade conserva parte de seu caráter remoto e resiliente. Aqui, a vida sempre foi marcada pelo vento, pela distância e pela necessidade de adaptação. E talvez seja por isso que Ushuaia demonstra que, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta, a humanidade aprende a transformar o isolamento em identidade. Para além de Ushuaia, estende-se um arquipélago fragmentado pelo mar e pelo vento, a Terra do Fogo, uma das regiões mais selvagens da América do Sul. O nome evoca calor e chamas, mas na realidade, este é um mundo dominado por gelo, água e o céu cinzento do sul. A história do nome começou em 1520, quando o explorador português Fernão de Magalhães navegou por essas águas durante sua primeira circunnavegação do mundo. Dos navios, sua tripulação observou dezenas de fogueiras acesas por povos indígenas nas costas escuras do arquipélago. Aquelas luzes trêmulas na noite deram origem ao nome que ainda hoje define a região, Tierra del Fuego. O território está dividido entre o Chile e a Argentina, separados por uma fronteira invisível que atravessa montanhas, florestas e fiordes. Na costa oeste, as geleiras descem lentamente dos Andes em direção ao oceano. No lado leste, estepes abertas e turfeiras se estendem sob um céu imenso. O vento sopra quase sem parar, curvando as árvores e moldando a paisagem com paciência implacável. As florestas do sul são compostas por árvores retorcidas de lenga e coiguê, que aprenderam a crescer em ângulo para sobreviver. Durante milhares de anos, os povos indígenas desenvolveram uma relação íntima com esse ambiente extremo. Eles navegavam entre as ilhas em pequenas canoas, caçavam no litoral e acendiam fogueiras que lhes permitiam suportar o frio constante. Quando os exploradores europeus chegaram, encontraram um território que parecia resistir a todas as formas de conquista. A geografia fragmentada, o clima imprevisível e as vastas distâncias faziam da Terra do Fogo um lugar difícil de habitar. No entanto, com o passar do tempo, pequenos povoados começaram a surgir entre as montanhas e os canais. Os colonos, pescadores e marinheiros aprenderam a conviver com o vento e a interpretar as mudanças no céu. A aspereza da paisagem não desapareceu, mas tornou-se parte essencial da identidade daqueles que habitam essas ilhas. Hoje, a Terra do Fogo continua sendo um dos últimos territórios verdadeiramente selvagens do planeta. Aqui,
Cada montanha, cada floresta e cada canal nos lembram que a natureza ainda tem a última palavra. E nesse equilíbrio entre a fragilidade humana e a força da paisagem, o fim do mundo revela uma beleza que só existe nos lugares mais remotos da Terra. Nas silenciosas montanhas da Terra do Fogo, a poucos quilômetros de Ushuaia, esconde-se uma das paisagens mais delicadas do sul da Patagônia, a Lagoa Esmeralda. O caminho até ela atravessa turfeiras escuras, florestas castigadas pelo vento e vales onde o silêncio parece absorver cada passo. Não há estradas nem edifícios, apenas um caminho que serpenteia lentamente pelo coração da Cordilheira da Fuegian. À medida que a floresta se abre, um lago surge subitamente, parecendo iluminar-se com luz própria. Sua superfície brilha com uma cor indefinível, um tom entre o verde e o azul que lembra uma pedra preciosa recém-polida. O nome Esmeralda não é um exagero poético, mas uma descrição surpreendentemente precisa do que os olhos encontram. Em dias claros, o lago se transforma em um espelho perfeito, refletindo as montanhas cobertas de neve e as nuvens que cruzam lentamente o céu do sul. Quando o vento aumenta, pequenas ondulações percorrem a superfície e a cor muda, passando de um turquesa brilhante para um verde profundo e misterioso. A explicação para esse tom extraordinário reside em um fenômeno glacial muito antigo. Do fundo do vale desce a geleira Ojo del Albino, escondida entre duas paredes rochosas que parecem guardar o lago. Ao longo do ano, o gelo libera partículas minerais muito finas, conhecidas como farinha glacial. Suspensas na água, essas partículas dispersam a luz solar e produzem aquele brilho elétrico que faz a lagoa parecer iluminada por dentro. É um fenômeno físico simples, mas contemplá-lo em silêncio dá a impressão de presenciar algo quase sobrenatural. Ao redor do lago, a paisagem mantém a sobriedade típica da Patagônia: colinas cobertas de musgo, troncos caídos e arbustos moldados por décadas de vento. Na primavera e no verão, pequenas flores alpinas quebram a predominância do verde com minúsculas manchas de cor. No inverno, porém, o vale fica coberto por um manto de neve que transforma a lagoa em um círculo de luz em meio ao branco infinito. Não há cidades, estradas visíveis ou sinais do mundo moderno ao redor deste lugar. Apenas o som distante da água descendo da geleira e o eco do vento passando pelas montanhas. Nesse profundo silêncio, a Laguna Esmeralda nos lembra que algumas paisagens não foram feitas para serem dominadas, mas simplesmente contempladas. E talvez seja por isso que, no coração selvagem da Terra do Fogo, este pequeno lago brilhe como uma joia secreta guardada pela natureza.
Entre o continente sul-americano e as ilhas fragmentadas da Terra do Fogo, encontra-se um corredor marítimo escuro e em constante mudança, o Estreito de Magalhães. Essa passagem sinuosa conecta dois oceanos gigantes, o Atlântico e o Pacífico, atravessando uma geografia de montanhas, fiordes e litorais varridos pelo vento. Durante séculos, foi uma das rotas marítimas mais importantes do planeta, muito antes da existência do Canal do Panamá. Para os navegadores europeus do século XVI, encontrar essa passagem significava descobrir a chave secreta para circunnavegar o continente americano. Foi Fernão de Magalhães quem primeiro a cruzou em 1520, guiando seus navios por canais desconhecidos e costas envoltas em neblina. Durante 38 dias, sua expedição avançou lentamente por esse labirinto de águas geladas, enfrentando correntes imprevisíveis e ventos que podiam mudar em questão de minutos. Ainda hoje, a atmosfera do estreito conserva aquela sensação de incerteza que acompanhou os primeiros exploradores. Correntes marítimas agitam-se entre as ilhas, enquanto densas camadas de nevoeiro podem apagar o horizonte em poucos instantes. O vento patagônico sopra implacavelmente, inclinando o mar em longas faixas de espuma cinzenta sob um céu em constante mudança. Mesmo assim, durante séculos, os navios mercantes não tiveram outra opção senão atravessá-lo, transportando cargas e sonhos entre a Europa, a Ásia e a América. Cada travessia era um teste de resistência, onde a habilidade do capitão fazia a diferença entre avançar ou desaparecer nessas águas implacáveis. Hoje, navios modernos, navios de cruzeiro e embarcações científicas continuam a navegar pelo estreito, seguindo a mesma rota que os exploradores traçaram há 500 anos. Mas mesmo com radar e satélites, atravessá-lo ainda conserva parte do espírito aventureiro daquelas primeiras viagens. No extremo sul do Chile, onde o vento parece esculpir o horizonte, ergue-se uma das paisagens mais extraordinárias da Patagônia, Torres del Paine. O parque se estende como um reino de pedra e gelo, onde lagos turquesa refletem montanhas que parecem surgir diretamente do coração da Terra. Suas torres de granito, 3 agulhas verticais que dominam o céu, foram esculpidas por geleiras ao longo de milhões de anos. De longe, elas aparecem como frágeis colunas de luz, mas de perto, revelam cicatrizes geológicas que contam uma história de pressão, fogo e tempo. Ao redor, o gelo do campo de gelo patagônico meridional
se espalha lentamente pelos vales e lagoas. Em alguns lugares, as geleiras avançam como rios congelados, cristalinas e azuis, respirando com um ritmo tão antigo quanto o clima do planeta. O Lago Perroé brilha com uma intensidade quase irreal, um espelho líquido onde as montanhas duplicam a sua presença. Por vezes, o vento apaga completamente a superfície da água, transformando a paisagem num turbilhão de espuma e luz. Aqui o tempo muda com uma velocidade desconcertante. Sol, chuva, neve e neblina podem cruzar o vale em questão de minutos. Essa instabilidade é precisamente o que mantém o caráter selvagem deste território. Guanacos cruzam as pradarias douradas enquanto condores gigantes desenham círculos silenciosos no céu. Nas alturas das montanhas, a puma move-se quase invisivelmente entre as rochas e as sombras. Sob a superfície desta paisagem dramática, jazem camadas de história natural que remontam a milhões de anos. As rochas contam a história da lenta elevação dos Andes, enquanto o gelo revela as eras glaciais que moldaram o continente. Cada vale é um arquivo geológico, cada lago um vestígio de antigas geleiras que outrora cobriram toda a região. Caminhar por aqui é como vagar por uma biblioteca escrita em pedra, vento e silêncio. Torres del Paine não promete conforto ou certeza, oferece algo mais profundo. Isso oferece perspectiva, a sensação de que o tempo humano é apenas um instante em comparação com a imensidão da Terra. Às margens do fiord Última Esperança, onde o mar penetra profundamente na terra, fica a pequena cidade de Puerto Natales. Seu nome surgiu do desespero de um explorador espanhol que, em busca de uma passagem para o norte, chegou aqui quando já quase havia perdido toda a esperança. A paisagem circundante parece justificar esse nome: montanhas cinzentas, céus vastos e águas frias que se estendem até o horizonte. Durante séculos, essas costas foram território de povos nômades do mar, navegadores experientes que viviam entre canais e tempestades. Mais tarde chegaram os colonizadores europeus, atraídos pelas vastas planícies perfeitas para a criação de ovelhas. Assim começou a era dos grandes ranchos patagônicos, onde milhares de ovelhas pastavam sob um céu infinito. Puerto Natales cresceu lentamente como porto de abastecimento para essa economia baseada na lã. Seus cais de madeira tornaram-se o ponto de encontro entre o mar, a estepe
e as montanhas. Hoje, caminhando pela orla, o visitante observa os barcos de pesca balançando suavemente nas águas escuras do fiorde. Ao longe, os picos nevados anunciam a presença do Parque Nacional Torres del Paine. Mas, para além da sua aparência tranquila, esta região guarda histórias muito mais antigas. Não muito longe daqui, abre-se a famosa Caverna de Milodon, uma gigantesca cavidade esculpida na rocha há milhares de anos. No interior, os cientistas descobriram os restos mortais de uma enorme preguiça gigante pré-histórica que habitou a Patagônia há mais de 10.000 anos. Essas descobertas despertaram a imaginação do mundo científico, que por um momento se perguntou se a criatura ainda poderia sobreviver em vales remotos. Com o tempo, escavações subsequentes também revelaram vestígios dos primeiros humanos que habitaram essa região extrema. Assim, a paisagem que hoje parece silenciosa foi outrora palco de encontros entre gigantes da Era do Gelo e os primeiros caçadores do Sul. Puerto Natales torna-se então mais do que apenas uma porta de entrada para os parques nacionais. É um ponto de transição entre o presente e um passado remoto, onde rochas, gelo, animais extintos e seres humanos juntos deixaram sua marca na história da Patagônia. No vasto silêncio da estepe patagônica, às margens do imenso lago argentino, surge a pequena cidade de El Calafate. O que hoje é uma porta de entrada para as geleiras, começou como um assentamento remoto, que abastecia fazendas de ovelhas espalhadas por toda a região. Seu nome deriva de um arbusto espinhoso que produz pequenas bagas azul escuras, profundamente enraizado na cultura local. Segundo uma antiga lenda da Patagônia, quem provar o fruto do calafate está destinado a retornar a esta terra austral algum dia. Talvez seja por isso que tantos viajantes acabam voltando, atraídos por uma beleza que não pode ser totalmente explicada. A poucos minutos do centro da cidade fica a Laguna Nimés, um santuário natural onde a vida selvagem prospera em silêncio. Mais de 70 espécies de aves encontram refúgio nesta zona úmida protegida. Entre eles estão os flamingos chilenos, cujas longas pernas rosadas se refletem suavemente nas águas turquesas. Suas silhuetas elegantes contrastam com a paisagem árida da estepe que as rodeia. Em dias calmos, o lago se transforma em um espelho que multiplica a cor do céu
e o movimento dos pássaros. Atrás da lagoa, os Andes cobertos de neve erguem-se como uma cortina monumental que parece proteger este pequeno ecossistema. A cena tem algo de irreal. Flamingos cor-de-rosa caminhando lentamente sob um horizonte gelado. Mas El Calafate é mais do que apenas um lugar pitoresco. É o ponto de partida para um dos espetáculos naturais mais impressionantes da Terra. No coração do Parque Nacional Los Glaciares, surge uma das maravilhas naturais mais extraordinárias da Patagônia, a geleira Perito Moreno. Ao contrário da maioria das geleiras do planeta, que estão recuando lentamente sob o peso do aquecimento global, esse colosso continua avançando. É uma geleira viva, em constante movimento, que empurra lentamente sua imensa massa de gelo em direção às águas do Lago Argentino. Sua frente se estende por quase 5 quilômetros, formando uma parede azul que se eleva a mais de 60 metros acima da água. De longe, o gelo parece imóvel, uma arquitetura natural esculpida pelo tempo. Mas basta ficar em silêncio por alguns minutos para descobrir que a geleira respira. Ela range, estala, estremece com um som profundo que ressoa por todo o vale. De repente, um bloco gigantesco se desprende e cai no lago com um estrondo que lembra o trovão de uma tempestade distante. Esse fenômeno, conhecido como desprendimento de gelo, revela a força dinâmica do gelo em movimento. Fendas profundas esculpem a geleira em torres irregulares, arcos efêmeros e cavernas de um azul quase elétrico. Em algumas áreas, o gelo é tão puro que parece cristal. Em outras, o sedimento acumulado ao longo dos séculos o escurece como tinta congelada. A paisagem muda a cada minuto, como se a geleira estivesse escrevendo sua própria história diante dos olhos dos visitantes. A intensa cor azul provém da compressão extrema do gelo, que absorve todos os comprimentos de onda, exceto os azuis. Contemplar o Perito Moreno não é apenas ver uma geleira, é testemunhar uma das forças da natureza mais antigas e poderosas. Aqui, o tempo geológico deixa de ser uma abstração e se torna um espetáculo vivo. Várias horas ao norte de El Calafate,
A paisagem muda novamente à medida que a estrada se aventura mais profundamente na estepe infinita. De repente, como que surgindo no horizonte, aparece um dos perfis montanhosos mais emblemáticos da América do Sul, o Monte Fitzroy. Aos seus pés, fica El Chaltén, uma pequena cidade que hoje é considerada a capital do trekking na Argentina. Curiosamente, sua origem não foi turística, mas estratégica. A cidade foi fundada em 1985 para reforçar a presença argentina em uma área de fronteira disputada com o Chile. Com o tempo, o destino da cidade mudou e seu isolamento se tornou seu maior atrativo. Hoje, viajantes de todo o mundo vêm aqui em busca de trilhas, montanhas e horizontes selvagens. Fitzroy, conhecido pelos povos nativos como Chaltén, significa montanha fumegante. Não se trata de um vulcão, mas sim de uma ilusão criada pelas nuvens que constantemente envolvem seu topo. A montanha eleva-se a mais de 3.400 metros acima do nível do mar, com paredes de granito quase verticais, e desafiam até mesmo os alpinistas mais experientes do planeta. Diferentemente de outras montanhas dos Andes, o Fitzroy não se destaca por sua altura, mas sim por sua presença. Suas agulhas rochosas parecem lâminas gigantes rasgando o céu da Patagônia. As trilhas começam quase nos portões da vila e adentram florestas de lenga e rios glaciais. Em poucas horas, os caminhantes se veem cercados por uma paisagem que parece intocada desde a última era glacial. O clima aqui é imprevisível. Sol, neve e vento podem se alternar no mesmo dia. Por isso, ver Fitzroy completamente livre é quase um privilégio. Muitas vezes, a montanha permanece oculta por dias atrás de uma coroa de nuvens. Mas quando o céu finalmente se abre, a silhueta recortada do maciço se revela com uma clareza quase irreal. No coração da Patagônia Argentina, onde os Andes descem em direção a um mosaico de lagos glaciais, encontra-se San Carlos de Bariloche. Rodeada por montanhas arborizadas e águas profundas, a cidade parece emergir de uma paisagem que lembra estranhamente os Alpes europeus. Por isso, muitos a chamam de Suíça Argentina.
um recanto onde a arquitetura alpina e as paisagens da Patagônia se entrelaçam. Suas casas de madeira com telhados inclinados, seus jardins bem cuidados e suas lojas de chocolate evocam a herança dos colonizadores da Europa Central que chegaram aqui no início do século XX. Mas, além da cidade, o verdadeiro protagonista é o Lago Nahuel Huapi. Este imenso lago glacial estende-se por mais de 100 quilômetros entre montanhas e florestas, formando braços que penetram os vales como fiordes silenciosos. Suas águas mudam de cor dependendo da luz do dia, às vezes de um turquesa brilhante, outras vezes de um azul profundo quase infinito. Em dias sem vento, a superfície se transforma em um espelho perfeito, onde o céu e as montanhas parecem se fundir. Sob essa aparente calmaria, jazem profundidades que ultrapassam os 400 metros. E com elas, histórias que misturam ciência, tradição e mistério. Durante décadas, alguns habitantes falaram de Nahuelito, uma criatura lendária que supostamente habita as águas escuras do lago. A história inevitavelmente evoca a imagem do monstro do Lago Ness, mas aqui faz parte do folclore da Patagônia. Embora a maioria das pessoas conte essa história com um sorriso, o mito acrescenta uma camada de mistério a uma paisagem já profundamente enigmática. Porque em Bariloche, a natureza não é apenas contemplada, mas também imaginada e narrada. A poucos quilômetros ao norte de Bariloche, escondida entre florestas andinas e praias tranquilas, encontra-se a Vila La Angostura. Diferentemente de sua vizinha maior, esta pequena cidade mantém um ritmo lento, quase íntimo. Suas ruas tranquilas, casas de madeira e jardins floridos criam a sensação de um lugar congelado no tempo. É uma daquelas cidades que parecem ter saído de um cartão postal, onde cada esquina parece ter sido desenhada pela própria natureza. A vila está localizada no ponto onde a península de Quetriué se projeta para o lago Nahuel Huapi. A partir daqui, a paisagem se abre numa combinação harmoniosa de águas azul escuras, montanhas suaves e florestas densas. Mas o verdadeiro tesouro do local encontra-se dentro do Parque Nacional Los Arrayanes. Ali cresce uma das florestas mais extraordinárias de toda a Patagônia.
A murta é uma árvore singular, com troncos lisos, de cor canela, que parecem polidos pelo tempo. Quando a luz do sol atravessa a floresta, os troncos adquirem um tom laranja brilhante que contrasta com o verde escuro das folhas. Caminhar entre eles dá a sensação de entrar num cenário quase fantástico. Algumas dessas árvores têm mais de 3 séculos. E o mais surpreendente é que essa floresta forma uma das concentrações mais puras de murtas do planeta. Durante séculos, o isolamento natural do local permitiu que o ecossistema permanecesse intacto. Ainda hoje, o silêncio da floresta parece absorver qualquer som humano. Apenas o farfalhar dos galhos, a brisa suave e o murmúrio do lago quebram o silêncio. Nessa paisagem serena, a Patagônia revela uma faceta diferente daquela de suas geleiras e tempestades. Aqui, a grandeza não se manifesta na violência, mas na calma e no equilíbrio. É uma lembrança de que a natureza também pode ser delicada, silenciosa e profundamente curativa. Ao largo da costa sul do Chile, separada do continente por um estreito de águas cinzentas e mutáveis, emerge a ilha de Chiloé, um mundo onde terra, mar e memória parecem se entrelaçar. Vista do ar, a ilha revela-se como um mosaico de colinas verdejantes, florestas úmidas e pequenas aldeias que contemplam silenciosamente o Pacífico. Aqui o clima é ameno, mas persistente, com chuvas que chegam lentamente e nevoeiros que se espalham pelos prados como um véu ancestral. Muito antes da chegada dos europeus, o povo Huilliche já habitava essas costas, navegando pelos canais e compreendendo os ritmos do oceano. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, Chiloé tornou-se um dos territórios mais isolados do Império Colonial na América. Esse isolamento moldou uma cultura única, onde as tradições indígenas e europeias se misturaram lentamente ao longo dos séculos. As igrejas de madeira de Chiloé são o exemplo mais visível desse encontro cultural. Construídas por missionários jesuítas e carpinteiros locais, essas igrejas combinam técnicas navais com a arquitetura religiosa europeia. Atualmente, mais de uma dúzia são protegidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Mas talvez a imagem mais icônica da ilha sejam os palafitos, as casas coloridas construídas sobre palafitas à beira-mar. Durante a maré alta, parecem flutuar tranquilamente na água. Quando o mar recua,
revelam longas pernas de madeira presas na lama escura da costa. Durante gerações, essas casas permitiram que os pescadores vivessem literalmente entre a terra e o oceano. A paisagem de Chiloé também está repleta de mitologia. Histórias de navios fantasmas, bruxas do mar e criaturas escondidas na neblina fazem parte do cotidiano da ilha. Em noites tempestuosas, quando o vento sopra do Pacífico, essas lendas parecem menos fantasia e mais memória coletiva. No entanto, para além dos mitos, Chiloé continua a ser um lugar profundamente humano. Suas estradas rurais cruzam prados úmidos onde ovelhas pastam sob um céu em constante mudança. E nessa mistura de natureza, chuva e tradição, a ilha nos lembra que mesmo nos confins da terra, a vida pode florescer com uma beleza serena. Chiloé não é apenas uma paisagem, é uma atmosfera, uma forma de habitar o tempo com paciência diante do oceano infinito. A Patagônia não é apenas um lugar no mapa, mas uma fronteira onde a natureza ainda se manifesta com uma voz ancestral e poderosa. Ao longo desta jornada, atravessamos geleiras ancestrais, oceanos indomáveis, montanhas escarpadas e lagos que parecem refletir a própria origem do mundo. Nessas terras do sul, o vento, o gelo e a distância nos lembram constantemente quão pequena pode ser a presença humana em comparação com a escala da natureza. No entanto, é precisamente essa imensidão que faz da Patagônia uma das paisagens mais fascinantes e autênticas do planeta. Cada vale, cada costa e cada montanha guarda histórias de exploradores, povos antigos e forças geológicas que continuam a moldar a paisagem. Aqui, na extremidade do continente, o mundo parece retornar a um estado mais puro, mais tranquilo e mais verdadeiro. A Patagônia continua sendo uma das últimas grandes áreas selvagens da Terra, um lembrete de que ainda existem lugares onde o planeta permanece intocado. E enquanto o vento continua a soprar por estas montanhas e oceanos, o espírito de exploração nos convida a continuar descobrindo o que ainda se encontra além do horizonte. Na ponta sul da América do Sul, onde a terra parece se dissolver em meio ao vento, a água e a fria luz do sul
começa a Patagônia. É um território imenso que se estende pelo Chile e pela Argentina. Uma geografia indomada onde montanhas, estepes, geleiras e o mar coexistem numa escala quase impossível de compreender. Aqui, a presença humana parece mínima, como se a paisagem ainda conservasse intacta a força de um mundo anterior ao nosso. A oeste, fiordes, gelo e tempestades formam um labirinto selvagem. A leste, planícies abertas e penhascos se perdem em um horizonte infinito. A Patagônia não é facilmente domada. Em seus silêncios, sua vastidão e sua aspereza, a natureza impõe suas próprias regras. Tudo nesta região transmite uma sensação de fronteira, da última fronteira, de um lugar remoto onde o continente se inclina lentamente em direção ao fim do mundo. E é a partir dessa vasta paisagem solitária e primitiva que embarcamos em uma jornada para descobrir uma das últimas grandes áreas selvagens do planeta. Na ponta mais meridional da Argentina, onde as montanhas descem abruptamente em direção ao Canal de Beagle, fica Ushuaia, uma cidade que nasceu bem na extremidade do continente. Rodeada por picos nevados, florestas austrais e águas geladas que se abrem em direção à Antártida, sua paisagem transmite a sensação de estar verdadeiramente no fim do mundo. Durante séculos, essas costas foram habitadas pelo povo Yaghan, navegadores experientes que sobreviveram em um clima onde o vento e o frio dominavam cada estação. Para eles, esse território não era uma fronteira inóspita, mas um lar entrelaçado pelo mar, pela floresta e pelo fogo que ardia em suas canoas. No final do século XIX, chegaram os primeiros missionários anglicanos, fundando um pequeno povoado entre montanhas e silêncio. Pouco tempo depois, o governo argentino transformou aquele enclave remoto em uma colônia penal, uma das mais isoladas do planeta. A lógica era simples: quem fosse enviado para cá estaria longe demais para escapar. De certa forma, a própria paisagem funcionava como uma prisão. Os longos invernos, a densa floresta e as distâncias infinitas ergueram muros invisíveis ao redor da cidade. No entanto, foram os próprios prisioneiros que começaram a construir o futuro de Ushuaia. Eles cortavam madeira nas florestas da Fuedian, erguiam edifícios, assentavam trilhos e construíam a pequena ferrovia que ainda hoje atravessa o vale. Com o tempo, aquele local de punição transformou-se lentamente em uma comunidade vibrante de frente para o mar ao sul. A antiga prisão foi transformada em museu, preservando a memória daqueles anos difíceis nos confins da América do Sul. No porto, barcos de pesca e embarcações científicas substituíram os antigos navios de abastecimento.
Hoje, Ushuaia também é a porta de entrada para a Antártida, o ponto de partida de muitas expedições ao continente branco. Mas mesmo com turistas e navios de cruzeiro, a cidade conserva parte de seu caráter remoto e resiliente. Aqui, a vida sempre foi marcada pelo vento, pela distância e pela necessidade de adaptação. E talvez seja por isso que Ushuaia demonstra que, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta, a humanidade aprende a transformar o isolamento em identidade. Para além de Ushuaia, estende-se um arquipélago fragmentado pelo mar e pelo vento, a Terra do Fogo, uma das regiões mais selvagens da América do Sul. O nome evoca calor e chamas, mas na realidade, este é um mundo dominado por gelo, água e o céu cinzento do sul. A história do nome começou em 1520, quando o explorador português Fernão de Magalhães navegou por essas águas durante sua primeira circunnavegação do mundo. Dos navios, sua tripulação observou dezenas de fogueiras acesas por povos indígenas nas costas escuras do arquipélago. Aquelas luzes trêmulas na noite deram origem ao nome que ainda hoje define a região, Tierra del Fuego. O território está dividido entre o Chile e a Argentina, separados por uma fronteira invisível que atravessa montanhas, florestas e fiordes. Na costa oeste, as geleiras descem lentamente dos Andes em direção ao oceano. No lado leste, estepes abertas e turfeiras se estendem sob um céu imenso. O vento sopra quase sem parar, curvando as árvores e moldando a paisagem com paciência implacável. As florestas do sul são compostas por árvores retorcidas de lenga e coiguê, que aprenderam a crescer em ângulo para sobreviver. Durante milhares de anos, os povos indígenas desenvolveram uma relação íntima com esse ambiente extremo. Eles navegavam entre as ilhas em pequenas canoas, caçavam no litoral e acendiam fogueiras que lhes permitiam suportar o frio constante. Quando os exploradores europeus chegaram, encontraram um território que parecia resistir a todas as formas de conquista. A geografia fragmentada, o clima imprevisível e as vastas distâncias faziam da Terra do Fogo um lugar difícil de habitar. No entanto, com o passar do tempo, pequenos povoados começaram a surgir entre as montanhas e os canais. Os colonos, pescadores e marinheiros aprenderam a conviver com o vento e a interpretar as mudanças no céu. A aspereza da paisagem não desapareceu, mas tornou-se parte essencial da identidade daqueles que habitam essas ilhas. Hoje, a Terra do Fogo continua sendo um dos últimos territórios verdadeiramente selvagens do planeta. Aqui, cada montanha, cada floresta e cada canal nos lembram que a natureza
ainda tem a última palavra. E nesse equilíbrio entre a fragilidade humana e a força da paisagem, o fim do mundo revela uma beleza que só existe nos lugares mais remotos da Terra. Nas silenciosas montanhas da Terra do Fogo, a poucos quilômetros de Ushuaia, esconde-se uma das paisagens mais delicadas do sul da Patagônia, a Lagoa Esmeralda. O caminho até ela atravessa turfeiras escuras, florestas castigadas pelo vento e vales onde o silêncio parece absorver cada passo. Não há estradas nem edifícios, apenas um caminho que serpenteia lentamente pelo coração da Cordilheira da Fuegian. À medida que a floresta se abre, um lago surge subitamente, parecendo iluminar-se com luz própria. Sua superfície brilha com uma cor indefinível, um tom entre o verde e o azul que lembra uma pedra preciosa recém-polida. O nome Esmeralda não é um exagero poético, mas uma descrição surpreendentemente precisa do que os olhos encontram. Em dias claros, o lago se transforma em um espelho perfeito, refletindo as montanhas cobertas de neve e as nuvens que cruzam lentamente o céu do sul. Quando o vento aumenta, pequenas ondulações percorrem a superfície e a cor muda, passando de um turquesa brilhante para um verde profundo e misterioso. A explicação para esse tom extraordinário reside em um fenômeno glacial muito antigo. Do fundo do vale desce a geleira Ojo del Albino, escondida entre duas paredes rochosas que parecem guardar o lago. Ao longo do ano, o gelo libera partículas minerais muito finas, conhecidas como farinha glacial. Suspensas na água, essas partículas dispersam a luz solar e produzem aquele brilho elétrico que faz a lagoa parecer iluminada por dentro. É um fenômeno físico simples, mas contemplá-lo em silêncio dá a impressão de presenciar algo quase sobrenatural. Ao redor do lago, a paisagem mantém a sobriedade típica da Patagônia: colinas cobertas de musgo, troncos caídos e arbustos moldados por décadas de vento. Na primavera e no verão, pequenas flores alpinas quebram a predominância do verde com minúsculas manchas de cor. No inverno, porém, o vale fica coberto por um manto de neve que transforma a lagoa em um círculo de luz em meio ao branco infinito. Não há cidades, estradas visíveis ou sinais do mundo moderno ao redor deste lugar. Apenas o som distante da água descendo da geleira e o eco do vento passando pelas montanhas. Nesse profundo silêncio, a Laguna Esmeralda nos lembra que algumas paisagens não foram feitas para serem dominadas, mas simplesmente contempladas. E talvez seja por isso que, no coração selvagem da Terra do Fogo, este pequeno lago brilhe como uma joia secreta guardada pela natureza.
Entre o continente sul-americano e as ilhas fragmentadas da Terra do Fogo, encontra-se um corredor marítimo escuro e em constante mudança, o Estreito de Magalhães. Essa passagem sinuosa conecta dois oceanos gigantes, o Atlântico e o Pacífico, atravessando uma geografia de montanhas, fiordes e litorais varridos pelo vento. Durante séculos, foi uma das rotas marítimas mais importantes do planeta, muito antes da existência do Canal do Panamá. Para os navegadores europeus do século XVI, encontrar essa passagem significava descobrir a chave secreta para circunnavegar o continente americano. Foi Fernão de Magalhães quem primeiro a cruzou em 1520, guiando seus navios por canais desconhecidos e costas envoltas em neblina. Durante 38 dias, sua expedição avançou lentamente por esse labirinto de águas geladas, enfrentando correntes imprevisíveis e ventos que podiam mudar em questão de minutos. Ainda hoje, a atmosfera do estreito conserva aquela sensação de incerteza que acompanhou os primeiros exploradores. Correntes marítimas agitam-se entre as ilhas, enquanto densas camadas de nevoeiro podem apagar o horizonte em poucos instantes. O vento patagônico sopra implacavelmente, inclinando o mar em longas faixas de espuma cinzenta sob um céu em constante mudança. Mesmo assim, durante séculos, os navios mercantes não tiveram outra opção senão atravessá-lo, transportando cargas e sonhos entre a Europa, a Ásia e a América. Cada travessia era um teste de resistência, onde a habilidade do capitão fazia a diferença entre avançar ou desaparecer nessas águas implacáveis. Hoje, navios modernos, navios de cruzeiro e embarcações científicas continuam a navegar pelo estreito, seguindo a mesma rota que os exploradores traçaram há 500 anos. Mas mesmo com radar e satélites, atravessá-lo ainda conserva parte do espírito aventureiro daquelas primeiras viagens. No extremo sul do Chile, onde o vento parece esculpir o horizonte, ergue-se uma das paisagens mais extraordinárias da Patagônia, Torres del Paine. O parque se estende como um reino de pedra e gelo, onde lagos turquesa refletem montanhas que parecem surgir diretamente do coração da terra. Suas torres de granito, 3 agulhas verticais que dominam o céu, foram esculpidas por geleiras ao longo de milhões de anos. De longe, elas aparecem como frágeis colunas de luz, mas de perto, revelam cicatrizes geológicas que contam uma história de pressão, fogo e tempo. Ao redor, o gelo do campo de gelo patagônico meridional
se espalha lentamente pelos vales e lagoas. Em alguns lugares, as geleiras avançam como rios congelados, cristalinas e azuis, respirando com um ritmo tão antigo quanto o clima do planeta. O Lago Perroé brilha com uma intensidade quase irreal, um espelho líquido onde as montanhas duplicam a sua presença. Por vezes, o vento apaga completamente a superfície da água, transformando a paisagem num turbilhão de espuma e luz. Aqui o tempo muda com uma velocidade desconcertante. Sol, chuva, neve e neblina podem cruzar o vale em questão de minutos. Essa instabilidade é precisamente o que mantém o caráter selvagem deste território. Guanacos cruzam as pradarias douradas enquanto condores gigantes desenham círculos silenciosos no céu. Nas alturas das montanhas, a puma move-se quase invisivelmente entre as rochas e as sombras. Sob a superfície desta paisagem dramática, jazem camadas de história natural que remontam a milhões de anos. As rochas contam a história da lenta elevação dos Andes, enquanto o gelo revela as eras glaciais que moldaram o continente. Cada vale é um arquivo geológico, cada lago um vestígio de antigas geleiras que outrora cobriram toda a região. Caminhar por aqui é como vagar por uma biblioteca escrita em pedra, vento e silêncio. Torres del Paine não promete conforto ou certeza, oferece algo mais profundo. Isso oferece perspectiva, a sensação de que o tempo humano é apenas um instante em comparação com a imensidão da Terra. Às margens do fiord Última Esperança, onde o mar penetra profundamente na terra, fica a pequena cidade de Puerto Natales. Seu nome surgiu do desespero de um explorador espanhol que, em busca de uma passagem para o norte, chegou aqui quando já quase havia perdido toda a esperança. A paisagem circundante parece justificar esse nome: montanhas cinzentas, céus vastos e águas frias que se estendem até o horizonte. Durante séculos, essas costas foram território de povos nômades do mar, navegadores experientes que viviam entre canais e tempestades. Mais tarde chegaram os colonizadores europeus, atraídos pelas vastas planícies perfeitas para a criação de ovelhas. Assim começou a era dos grandes ranchos patagônicos, onde milhares de ovelhas pastavam sob um céu infinito. Puerto Natales cresceu lentamente como porto de abastecimento para essa economia baseada na lã. Seus cais de madeira tornaram-se o ponto de encontro entre o mar, a estepe
e as montanhas. Hoje, caminhando pela orla, o visitante observa os barcos de pesca balançando suavemente nas águas escuras do fiorde. Ao longe, os picos nevados anunciam a presença do Parque Nacional Torres del Paine. Mas, para além da sua aparência tranquila, esta região guarda histórias muito mais antigas. Não muito longe daqui, abre-se a famosa Caverna de Milodon, uma gigantesca cavidade esculpida na rocha há milhares de anos. No interior, os cientistas descobriram os restos mortais de uma enorme preguiça gigante pré-histórica que habitou a Patagônia há mais de 10.000 anos. Essas descobertas despertaram a imaginação do mundo científico, que por um momento se perguntou se a criatura ainda poderia sobreviver em vales remotos. Com o tempo, escavações subsequentes também revelaram vestígios dos primeiros humanos que habitaram essa região extrema. Assim, a paisagem que hoje parece silenciosa foi outrora palco de encontros entre gigantes da Era do Gelo e os primeiros caçadores do Sul. Puerto Natales torna-se então mais do que apenas uma porta de entrada para os parques nacionais. É um ponto de transição entre o presente e um passado remoto, onde rochas, gelo, animais extintos e seres humanos juntos deixaram sua marca na história da Patagônia. No vasto silêncio da estepe patagônica, às margens do imenso lago argentino, surge a pequena cidade de El Calafate. O que hoje é uma porta de entrada para as geleiras, começou como um assentamento remoto, que abastecia fazendas de ovelhas espalhadas por toda a região. Seu nome deriva de um arbusto espinhoso que produz pequenas bagas azul escuras, profundamente enraizado na cultura local. Segundo uma antiga lenda da Patagônia, quem provar o fruto do calafate está destinado a retornar a esta terra austral algum dia. Talvez seja por isso que tantos viajantes acabam voltando, atraídos por uma beleza que não pode ser totalmente explicada. A poucos minutos do centro da cidade fica a Laguna Nimés, um santuário natural onde a vida selvagem prospera em silêncio. Mais de 70 espécies de aves encontram refúgio nesta zona úmida protegida. Entre eles estão os flamingos chilenos, cujas longas pernas rosadas se refletem suavemente nas águas turquesas. Suas silhuetas elegantes contrastam com a paisagem árida da estepe que as rodeia. Em dias calmos, o lago se transforma em um espelho que multiplica a cor do céu
e o movimento dos pássaros. Atrás da lagoa, os Andes cobertos de neve erguem-se como uma cortina monumental que parece proteger este pequeno ecossistema. A cena tem algo de irreal. Flamingos cor-de-rosa caminhando lentamente sob um horizonte gelado. Mas El Calafate é mais do que apenas um lugar pitoresco. É o ponto de partida para um dos espetáculos naturais mais impressionantes da Terra. No coração do Parque Nacional Los Glaciares, surge uma das maravilhas naturais mais extraordinárias da Patagônia, a geleira Perito Moreno. Ao contrário da maioria das geleiras do planeta, que estão recuando lentamente sob o peso do aquecimento global, esse colosso continua avançando. É uma geleira viva, em constante movimento, que empurra lentamente sua imensa massa de gelo em direção às águas do Lago Argentino. Sua frente se estende por quase 5 quilômetros, formando uma parede azul que se eleva a mais de 60 metros acima da água. De longe, o gelo parece imóvel, uma arquitetura natural esculpida pelo tempo. Mas basta ficar em silêncio por alguns minutos para descobrir que a geleira respira. Ela range, estala, estremece com um som profundo que ressoa por todo o vale. De repente, um bloco gigantesco se desprende e cai no lago com um estrondo que lembra o trovão de uma tempestade distante. Esse fenômeno, conhecido como desprendimento de gelo, revela a força dinâmica do gelo em movimento. Fendas profundas esculpem a geleira em torres irregulares, arcos efêmeros e cavernas de um azul quase elétrico. Em algumas áreas, o gelo é tão puro que parece cristal. Em outras, o sedimento acumulado ao longo dos séculos o escurece como tinta congelada. A paisagem muda a cada minuto, como se a geleira estivesse escrevendo sua própria história diante dos olhos dos visitantes. A intensa cor azul provém da compressão extrema do gelo, que absorve todos os comprimentos de onda, exceto os azuis. Contemplar o Perito Moreno não é apenas ver uma geleira, é testemunhar uma das forças da natureza mais antigas e poderosas. Aqui, o tempo geológico deixa de ser uma abstração e se torna um espetáculo vivo. Várias horas ao norte de El Calafate,
A paisagem muda novamente à medida que a estrada se aventura mais profundamente na estepe infinita. De repente, como que surgindo no horizonte, aparece um dos perfis montanhosos mais emblemáticos da América do Sul, o Monte Fitzroy. Aos seus pés fica El Chaltén, uma pequena cidade que hoje é considerada a capital do trekking na Argentina. Curiosamente, sua origem não foi turística, mas estratégica. A cidade foi fundada em 1985 para reforçar a presença argentina em uma área de fronteira disputada com o Chile. Com o tempo, o destino da cidade mudou e seu isolamento se tornou seu maior atrativo. Hoje, viajantes de todo o mundo vêm aqui em busca de trilhas, montanhas e horizontes selvagens. Fitzroy, conhecido pelos povos nativos como Chaltén, significa montanha fumegante. Não se trata de um vulcão, mas sim de uma ilusão criada pelas nuvens que constantemente envolvem seu topo. A montanha eleva-se a mais de 3.400 metros acima do nível do mar, com paredes de granito quase verticais, e desafiam até mesmo os alpinistas mais experientes do planeta. Diferentemente de outras montanhas dos Andes, o Fitzroy não se destaca por sua altura, mas sim por sua presença. Suas agulhas rochosas parecem lâminas gigantes rasgando o céu da Patagônia. As trilhas começam quase nos portões da vila e adentram florestas de lenga e rios glaciais. Em poucas horas, os caminhantes se veem cercados por uma paisagem que parece intocada desde a última era glacial. O clima aqui é imprevisível. Sol, neve e vento podem se alternar no mesmo dia. Por isso, ver Fitzroy completamente livre é quase um privilégio. Muitas vezes, a montanha permanece oculta por dias atrás de uma coroa de nuvens. Mas quando o céu finalmente se abre, a silhueta recortada do maciço se revela com uma clareza quase irreal. No coração da Patagônia Argentina, onde os Andes descem em direção a um mosaico de lagos glaciais, encontra-se San Carlos de Bariloche. Rodeada por montanhas arborizadas e águas profundas, a cidade parece emergir de uma paisagem que lembra estranhamente os Alpes europeus. Por isso, muitos a chamam de Suíça Argentina.
um recanto onde a arquitetura alpina e as paisagens da Patagônia se entrelaçam. Suas casas de madeira com telhados inclinados, seus jardins bem cuidados e suas lojas de chocolate evocam a herança dos colonizadores da Europa Central que chegaram aqui no início do século XX. Mas, além da cidade, o verdadeiro protagonista é o Lago Nahuel Huapi. Este imenso lago glacial estende-se por mais de 100 quilômetros entre montanhas e florestas, formando braços que penetram os vales como fiordes silenciosos. Suas águas mudam de cor dependendo da luz do dia, às vezes de um turquesa brilhante, outras vezes de um azul profundo quase infinito. Em dias sem vento, a superfície se transforma em um espelho perfeito, onde o céu e as montanhas parecem se fundir. Sob essa aparente calmaria, jazem profundidades que ultrapassam os 400 metros. E com elas, histórias que misturam ciência, tradição e mistério. Durante décadas, alguns habitantes falaram de Nahuelito, uma criatura lendária que supostamente habita as águas escuras do lago. A história inevitavelmente evoca a imagem do monstro do Lago Ness, mas aqui faz parte do folclore da Patagônia. Embora a maioria das pessoas conte essa história com um sorriso, o mito acrescenta uma camada de mistério a uma paisagem já profundamente enigmática. Porque em Bariloche, a natureza não é apenas contemplada, mas também imaginada e narrada. A poucos quilômetros ao norte de Bariloche, escondida entre florestas andinas e praias tranquilas, encontra-se a Vila La Angostura. Diferentemente de sua vizinha maior, esta pequena cidade mantém um ritmo lento, quase íntimo. Suas ruas tranquilas, casas de madeira e jardins floridos criam a sensação de um lugar congelado no tempo. É uma daquelas cidades que parecem ter saído de um cartão postal, onde cada esquina parece ter sido desenhada pela própria natureza. A vila está localizada no ponto onde a península de Quetriué se projeta para o lago Nahuel Huapi. A partir daqui, a paisagem se abre numa combinação harmoniosa de águas azul escuras, montanhas suaves e florestas densas. Mas o verdadeiro tesouro do local encontra-se dentro do Parque Nacional Los Arrayanes. Ali cresce uma das florestas mais extraordinárias de toda a Patagônia.
A murta é uma árvore singular, com troncos lisos, de cor canela, que parecem polidos pelo tempo. Quando a luz do sol atravessa a floresta, os troncos adquirem um tom laranja brilhante que contrasta com o verde escuro das folhas. Caminhar entre eles dá a sensação de entrar num cenário quase fantástico. Algumas dessas árvores têm mais de 3 séculos. E o mais surpreendente é que essa floresta forma uma das concentrações mais puras de murtas do planeta. Durante séculos, o isolamento natural do local permitiu que o ecossistema permanecesse intacto. Ainda hoje, o silêncio da floresta parece absorver qualquer som humano. Apenas o farfalhar dos galhos, a brisa suave e o murmúrio do lago quebram o silêncio. Nessa paisagem serena, a Patagônia revela uma faceta diferente daquela de suas geleiras e tempestades. Aqui, a grandeza não se manifesta na violência, mas na calma e no equilíbrio. É uma lembrança de que a natureza também pode ser delicada, silenciosa e profundamente curativa. Ao largo da costa sul do Chile, separada do continente por um estreito de águas cinzentas imutáveis, emerge a ilha de Chiloé, um mundo onde terra, mar e memória parecem se entrelaçar. Vista do ar, a ilha revela-se como um mosaico de colinas verdejantes, florestas úmidas e pequenas aldeias que contemplam silenciosamente o Pacífico. Aqui o clima é ameno, mas persistente, com chuvas que chegam lentamente e nevoeiros que se espalham pelos prados como um véu ancestral. Muito antes da chegada dos europeus, o povo Huilliche já habitava essas costas, navegando pelos canais e compreendendo os ritmos do oceano. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, Chiloé tornou-se um dos territórios mais isolados do Império Colonial na América. Esse isolamento moldou uma cultura única, onde as tradições indígenas e europeias se misturaram lentamente ao longo dos séculos. As igrejas de madeira de Chiloé são o exemplo mais visível desse encontro cultural. Construídas por missionários jesuítas e carpinteiros locais, essas igrejas combinam técnicas navais com a arquitetura religiosa europeia. Atualmente, mais de uma dúzia são protegidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Mas talvez a imagem mais icônica da ilha sejam os palafitos, as casas coloridas construídas sobre palafitas à beira-mar. Durante a maré alta, parecem flutuar tranquilamente na água. Quando o mar recua,
revelam longas pernas de madeira presas na lama escura da costa. Durante gerações, essas casas permitiram que os pescadores vivessem literalmente entre a terra e o oceano. A paisagem de Chiloé também está repleta de mitologia. Histórias de navios fantasmas, bruxas do mar e criaturas escondidas na neblina fazem parte do cotidiano da ilha. Em noites tempestuosas, quando o vento sopra do Pacífico, essas lendas parecem menos fantasia e mais memória coletiva. No entanto, para além dos mitos, Chiloé continua a ser um lugar profundamente humano. Suas estradas rurais cruzam prados úmidos onde ovelhas pastam sob um céu em constante mudança. E nessa mistura de natureza, chuva e tradição, a ilha nos lembra que mesmo nos confins da terra, a vida pode florescer com uma beleza serena. Chiloé não é apenas uma paisagem, é uma atmosfera, uma forma de habitar o tempo com paciência diante do oceano infinito. A Patagônia não é apenas um lugar no mapa, mas uma fronteira onde a natureza ainda se manifesta com uma voz ancestral e poderosa. Ao longo desta jornada, atravessamos geleiras ancestrais, oceanos indomáveis, montanhas escarpadas e lagos que parecem refletir a própria origem do mundo. Nessas terras do sul, o vento, o gelo e a distância nos lembram constantemente quão pequena pode ser a presença humana em comparação com a escala da natureza. No entanto, é precisamente essa imensidão que faz da Patagônia uma das paisagens mais fascinantes e autênticas do planeta. Cada vale, cada costa e cada montanha guarda histórias de exploradores, povos antigos e forças geológicas que continuam a moldar a paisagem. Aqui, na extremidade do continente, o mundo parece retornar a um estado mais puro, mais tranquilo e mais verdadeiro. A Patagônia continua sendo uma das últimas grandes áreas selvagens da Terra, um lembrete de que ainda existem lugares onde o planeta permanece intocado. E enquanto o vento continua a soprar por estas montanhas e oceanos, o espírito de exploração nos convida a continuar descobrindo o que ainda se encontra além do horizonte.